Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade aos fundamentos da geriatria e da gerontologia, né? Onde na semana passada nós vimos alguns conceitos. Vimos o conceito de gerontologia, que é... Gerontologia é a área que estuda a gerontologia. É o estudo do processo de envelhecimento. Exatamente. Gerontologia é o estudo do processo de envelhecimento. São os aspectos do envelhecimento. A geriatria são as patologias, né? A mesma coisa que nós vimos nos conceitos aí de senescência e senilidade. Senescência é o processo normal de envelhecimento e senilidade é aquele idoso que tem uma patologia, né? Vimos também a questão do idoso vulnerável e idoso saudável, né? Isso aí entra a questão do comprometimento funcional. Então, o idoso que apresenta um comprometimento funcional, ele é vulnerável, né? Se ele não apresenta comprometimento funcional, ele é saudável. Ótimo, já tiraram 10 aí na pergunta. Tá? Então, dando continuidade aí, ele fez igual a Rubi, ó. Nós vamos entrar aí em alguns cuidados específicos, tá? Nós temos os cuidados domiciliares, tá? E com relação aos idosos, que a gente sabe, né? Inclusive, nossa presidenta do Borém, ela fala muito nessa questão dos cuidados domiciliares, que é um ramo onde a enfermagem está crescendo muito, né? Principalmente não só nas questões de abrir empresas home cares, mas também dos próprios atendimentos domiciliares que nós estamos prestando esses serviços, né? Por exemplo, volta e meia a gente encontra lá uma informação de uma colega nossa que está ofertando atendimentos domiciliares de diversas maneiras, né? Aferição de sinais vitais, administração de medicamentos, curativos, certo? Então, assim, não precisa esses cuidados domiciliares com relação aos idosos abrir uma empresa de home care, tá? Mas nós temos certos atendimentos que pode ser sem a necessidade de uma empresa, certo? Individualmente e autonomamente, tá certo? E aí, essa pessoa não vai contratar outros profissionais para fazer isso, porque a partir do momento que ela contrata, será uma empresa. Aí daí tem que ser uma home care. Mas se é individual, tá? Então ela pode estar fazendo esse serviço, certo? Não é com frequência, é um atendimento isolado, né? É um atendimento isolado, só que são diversos tipos de atendimentos que a pessoa oferta, que o profissional oferta, tá? E ele não faz tipo um contrato com aquela família para ir todos os dias, né? Para ir sempre, tá? Ela pode cobrar por sistema de diárias, tá? Mesmo ela se fixando, por exemplo, dar continuidade aos curativos, né? Então, nós temos vários tipos de profissionais, desculpe, nós temos vários profissionais que fazem esses cuidados domiciliares. Isso. E principalmente se houver mais de um funcionário. Então, isso já é home care, certo? Então, tem que se abrir uma empresa com todas as burocracias de uma empresa, tá? E daí, pessoal, dentro desses cuidados domiciliares, nós temos que diferenciar dois tipos de serviços, tá? O serviço onde o próprio profissional vai lá, tá? E faz o atendimento, e faz o procedimento, e presta o serviço, tá? E nós temos também o serviço de acompanhamento ou serviço de apoio, certo? Que é quando o profissional vai lá e orienta um cuidador para fazer os procedimentos, tá? Então, por exemplo, a família não quer contratar um profissional para ir lá administrar as medicações ou dar alguma orientação, tá? Porque tem um cuidador que faz isso. É uma pessoa da família que fez um curso de cuidador dos idosos, então já tem uma noção.
Então, às vezes, a família ela não contrata os cuidados especializados. Ela contrata o que a gente chama de serviços de apoio. Então, esse profissional vai lá e orienta esse cuidador a cuidar do idoso. Certo? Então, dentro dos cuidados domiciliares, nós temos esses dois tipos de atendimentos. Certo? Tem outra questão aí, que são os equipamentos de saúde no domicílio, tá? E os cuidados domiciliares podem conter base hospitalar. O que quer dizer isso? O profissional de enfermagem, ele também pode orientar a família na questão de como montar os equipamentos. Que equipamentos são necessários, que instrumentos são necessários, que materiais são necessários para que esse paciente fique internado em casa. Tá? Alguns desses instrumentos, eles podem vir tipo emprestado do hospital, né? Tem farmácias que às vezes também alugam determinados equipamentos, né? A própria Secretaria de Saúde do município, às vezes, ela tem determinados equipamentos que cedem à família, certo? Quem vai instruir com relação a esses materiais e a esses equipamentos somos nós, profissionais de enfermagem, certo? Então, a gente vai dar o apoio, a gente vai dar as orientações, a gente vai mostrar os equipamentos e a gente também pode ir lá, né, fazer os procedimentos, prestar o atendimento, ok? E daí, nós temos um outro cuidado, né, que é o cuidado hospitalar, onde nós sabemos que os idosos, eles passam muito tempo, principalmente os que têm doenças crônicas, internados no hospital, tá? Assim como todos nós, principalmente os idosos, né, quanto menos tempo eles passarem nos hospitais, melhor, né? Porque a gente sabe da questão da contaminação. Então, os dois extremos, recém-nascidos e idosos, é um grande perigo para que eles estejam lá, né, devido à questão da imunidade, da própria imunidade, certo? Então, a gente sabe aí essa questão das doenças crônicas, que geralmente esses pacientes apresentam recidivas, tá? E a gente tem que ter um cuidado para que esses pacientes fiquem o menor período de tempo lá internados, ok? Vou estar lendo porque, né, diz o que eu já estou falando. A questão das instituições asilares. As instituições asilares são as famosas ILPIs, né? As instituições de lares para pessoas idosas ou de pessoas idosas, tá? Nós temos em Cajazeiras algumas ILPIs, que eram até as que a gente levava vocês, né, do sétimo semestre para conhecerem, né? Que não vamos levar esse ano, né? Que desde a pandemia não podemos levar, porque é um risco para vocês e para eles, né? Eles estão aceitando, tá certo? Mas o que é que acontece? Essas ILPIs, algumas delas são filantrópicas, né? Alguém, por exemplo, em Cajazeiras nós temos uma que foi criada por uma pessoa que mora fora, no exterior, né? E ela ainda mantém essa instituição, certo? Só que essas instituições, elas também podem ser mantidas pelos próprios familiares das pessoas, dos idosos que moram lá. Aí existem 3 situações em que nós encontramos os idosos nas ILPIs. E também nós encontramos em alguns asilos, né? A questão de o familiar colocou esse idoso lá, porém, o familiar paga para manter esse idoso lá, e ele também frequenta o lar, frequenta o asilo, frequenta a ILPI, certo? Isso, apesar do idoso, muitas vezes, sofrer por estar lá, né, por não estar convivendo com a família, mas ele sabe que tal dia a família vai estar lá, certo? Nós temos outra situação. A família apenas paga. Ela não vai mais lá visitar o idoso, certo? E nós temos uma situação ainda pior, que é quando a família abandona de tudo. Ela nem vai lá e nem mantém, nem paga para o idoso estar lá, tá?
A instituição, o que é que ela faz? Logicamente que ela vai acolher aquele idoso, não vai colocar aquele idoso para fora, certo? Porém, há quem mantém essa instituição, mas também essas instituições, elas são carentes de materiais, de recursos humanos, tá? Por isso que quando a gente vai lá fazer esse trabalho, para eles é uma festa. Por quê? Porque, como vocês já viram, né, além de a gente levar materiais, que a gente leva fraldas, leva material de limpeza, de higiene, aliás, para eles, tá? E também a gente leva os recursos humanos. Por quê? Porque a gente já vai pensando em atividades lúdicas, o que é que a gente pode estar fazendo com aqueles pacientes. E lá nós temos diversos tipos de pacientes. Nós temos aqueles pacientes que são muito animados, nós temos pacientes acamados, tá? E nós temos pacientes que já voltaram a ser criança, tá? Idosos que já voltaram a ser criança. Lá, numa das que eu visitei, não visitei as 3, mas uma das que eu visitei, lá tem 2 idosas que realmente elas estão lá o tempo todo com a boneca, porque é a filha delas, certo? Então, é cuidando do bebê, cuidando da filha. As 2, a família abandonou, tá? Então, é um processo psicológico que elas, né, estão vindo à tona, onde houve uma regressão e hoje elas estão voltando a cuidar dos filhos. No caso, a boneca, certo? Então, as instituições asilares são serviços que atendem residentes idosos e a legislação federal requer enfermeiro presente na instituição 8 horas em 7 dias da semana, tá? Voltando um pouquinho para o nosso porém, né, para os nossos conselhos, a gente sabe que se há uma prestação de serviço, o enfermeiro ele tem que estar presente, né? Se há a presença do técnico e do auxiliar de enfermagem, o enfermeiro ele tem que estar presente, como supervisor da equipe de saúde. Até as farmácias, às vezes a farmácia pede um técnico, aí o enfermeiro tem que dar. Não, aí, porque lá, no caso, ele vai só administrar a medicação, né? Ele não vai fazer todos os tipos de atendimentos, tá? Aí, o que é que acontece? Lá nas ILPIs, lá se tem uma equipe de saúde que presta esse serviço, tá? E que cuida realmente dos pacientes, e lá eles passam essas 8 horas. O enfermeiro, lá só tem enfermeiro, tá? Só enfermeiro, só. Não, na realidade, fica o enfermeiro e os técnicos, tá? Só que o enfermeiro, ele passa um período lá e ele está sempre presente com relação, devido aos técnicos estarem lá, certo? Também quem cuida dessas instituições são cuidadores. Então, muitos dos cuidadores, eles já fizeram curso de cuidadores de idosos e lá eles estão fazendo os atendimentos, certo? Então, os atendimentos são diversos, como vocês estão vendo aí, né? Administração de medicamentos, monitorização intravenosa, curativos, né? Vendo aí a questão das patologias, a questão de sondas, tá certo? Então, todos os serviços da enfermagem, por isso, a necessidade do enfermeiro presente para supervisionar essa equipe de enfermagem, tá? E daí, pessoal, sim, antes de eu ir para Maslow, inclusive a equipe da manhã, né, eles sugeriram, né, da gente fazer uma arrecadação de fraldas, né, porque eu fui falar para eles que uma das vezes que eu cheguei lá, a responsável ficou super feliz porque eles não tinham nenhuma fralda naquele dia, né? Então, para eles foi uma festa ainda maior. Então, aí uma das meninas sugeriram da gente fazer essa arrecadação, né? De materiais, de fraldas e materiais de higiene. Então, eu disse a elas que ia falar com o Rafael, né? Eu já falei com ele agora à noite, ia falar com vocês para a gente ver como é que a gente pode estar fazendo isso aí, né? Mobilizando aí toda a faculdade. Certo? A gente vai ver como é que a gente vai fazer. Pelo menos para uma pessoa ir lá deixar, né? Já que todos nós não podemos ir. Tá? Daí, pessoal, né? Gabriel vai, né? Eu vou.
vendo? Já temos quem vá. Então, agora, pessoal, para encerrar os fundamentos da gerontologia e da geriatria, nós vamos trabalhar a pirâmide de Maslow, certo? Essa pirâmide de Maslow, ela está aqui como se ela fosse um resumo de tudo que a gente viu com relação ao processo biológico, psicológico, social, certo? Então, ela vai trabalhar o desenvolvimento psicossocial, certo? E vai fazer com que a gente possa planejar os cuidados de enfermagem em cima dessa pirâmide, tá? E a pirâmide, ela está aqui. Então, vocês podem observar que ela resume tudo que nós falamos na questão dos conceitos, na questão das idades cronológicas de velhice, né? E dos pontos dos cuidados que a gente viu, né? Os cuidados mentais, os cuidados sociais, psicológicos e físicos, tá? Então, vocês observam que aqui na base, nós temos as necessidades fisiológicas básicas. É um processo que todos nós devemos cuidar, né? O idoso, especificamente, a gente sabe que essas necessidades fisiológicas básicas, ela vai sofrer alterações. E nós temos que olhar o idoso nesse cuidado dessas alterações, tá? Então, Maslow, ele foi muito feliz quando ele trouxe isso na base. Por quê? Porque é através dessas orientações das necessidades básicas que nós iremos trabalhar e orientar a família dessas alterações, né? Então, explicar que o idoso vai sentir dor, explicar tudo aquilo que a gente já falou diante do processo de envelhecimento. A questão da necessidade de segurança, né? O idoso, ele vai precisar de dois tipos de segurança. Ele tem que se sentir seguro com relação aos profissionais que estão com ele. A gente sabe que o idoso, por ser idoso, às vezes ele é muito resistente a determinadas coisas. E daí, quando ele confia na equipe, quando ele confia no enfermeiro, quando ele confia no médico, ele vai aderir melhor a esse tratamento, tá? Por quê? Porque ele sabe que pode, que deve, que é esse o certo, porque já ocorreu a relação, né? Outra questão que entra aí na segurança é com relação ao ambiente. O ambiente para o idoso, ele tem que ser um ambiente seguro. Então, por muitas vezes, se na nossa casa tem um idoso, nós precisamos mudar o ambiente, tá? Muitas vezes a gente precisa tirar um tapete, a gente precisa tirar um centro de mesa, um canto, um centro de canto, né? Tapetes escorregadios em portas, né? A questão do piso do banheiro, certo? Então, a gente precisa estar adaptando, muitas vezes, o ambiente ao idoso. Por quê? Imagine nós, que somos jovens, né? Jovens ainda, né? A gente anda na nossa casa no escuro e não bate nada, né? Só que o idoso, devido ao processo de envelhecimento, ele já apresenta esquecimentos. E daí ele vai esquecer que tem um tapete. Exatamente. Vai esquecer que tem um tapete, então vai tropeçar, pode cair. Né? Vai bater no canto de mesa, então já vai ficar hematoma, tá? Então, tudo isso, todo o ambiente, ele tem que se tornar seguro para que o idoso possa aproveitar esse ambiente, desfrutar esse ambiente. Tá? Olha, necessidade do ambiente, segurança do ambiente profissional. E a questão da confiança com o profissional, tá? As necessidades sociais, né, que são as relações, que nós já falamos bastante. Esse idoso, ele tem que participar de grupos, ele tem que se interagir com outras pessoas. Essas interações não precisam ser só com idosos, eles devem interagir com pessoas de outras faixas etárias, né? E a questão aí da autoestima e da autorrealização, elas são juntas, né? Porque nós temos idosos que a estima deles são muito altas. Né? No sentido de que eles se realizam com eles mesmos, porque eles têm uma expectativa de vida bem maior do que eles tinham antes. Então, são idosos que realmente aproveitam, porque agora eu vou viajar,
porque o meu dinheiro é meu, né? Eu não preciso manter ninguém, eu não tenho mais filhos para criar. Então, tem idosos que vivem só viajando de festa em festa, né? Então, a estima deles são muito alta, a estima deles é muito alta, tá? Eles se vestem como eles querem, né? Porque muitos deles não querem dar uma satisfação à sociedade, não querem mais dar uma satisfação aos filhos. Passou, tá? Já nós temos o outro ponto, né? O outro extremo. Tem os idosos que têm uma estima baixa, e daí eles não se realizam. Daí eles reclamam demais, eles se isolam demais, psicologicamente eles se deprimem demais, tá? E isso é uma coisa que quando o Rafael for falar lá na avaliação ampliada, vocês vão observar que tem um mini exame onde ele vai trabalhar essa questão se esse idoso está se deprimindo ou se ele não está. Então, essa pirâmide, quando junta aí a questão da autoestima e da autorrealização, é onde a gente trabalha essa questão e vê que nesse mini exame, tá, esse idoso não está se deprimindo e esse idoso está se deprimindo. Então, o que é que a gente vai fazer? Certo? Como é que a gente vai intervir nisso? Como o idoso já está no processo de depressão, faz essas coisas, sonha, chora durante a noite, faz o quê? Não, na realidade, tem que levar ele no psicólogo, né, no psiquiatra, tá? E a família tá junto, né, o apoio, tá? Porque, assim, para ele, muitas vezes, tentar o suicídio, ou para que essa depressão venha cada vez mais se agravar, né, não demora muito, não. Tem medo de morrer, né? Aí tem medo de morrer, aí quando tá de noite de madrugada, você acorda chorando, não sei quem vai morrer, só falta eu. Melhor coisa eu lembro aqui essa questão da diferença entre psiquiatra e psicólogo. Não, é assim, né? Dependendo de como, muitas vezes o médico dele, ou levá-lo para uma estratégia de saúde da família, né? Quando se contar a história, se contar o que o idoso está sentindo, aí o próprio médico, seja da estratégia que já cuida dele, né, ou seja o médico que já é dele, né, já o médico que cuida, então vai orientar. É melhor ele ir para o psicólogo, então encaminha ele para um psicólogo. Ou encaminha já no psiquiatra para que ele já tome alguns medicamentos e possa diminuir essa sintomatologia da depressão. Mais ou menos isso, Roberto? Ok? Tranquilo, meus amores? Cadê as coisas daqui? Tá. Então, vamos interromper aqui a gravação.